Vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras, quando o Natal se aproxima, que nós possamos refletir agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos adentrando em conhecimentos, em detalhes tão importantes da vida do cristianismo, da vida destas personagens, desses espíritos que se formam e se tornam abençoados, se tornam espíritos grandiosos, que todos esses exemplos possam ser para nós algo que motive, que nos dê esperança, que nos dê uma orientação às nossas vidas. Lembrando-nos sempre que Jesus é o nosso direcionamento maior. Agradecemos a tua proteção, Senhor Jesus, neste Natal que está nas proximidades. Agradecemos aos benfeitores amigos que dirigem a este estudo,
que as tuas bênçãos possam permanecer com cada um de nós, rogando o amparo à dona Emília Santos, ao tio Rolandinho, à tia Bebé, ao meu pai, a dona Irma Ragazzi Martins, a dona Benedita Fernandes e a tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos, contando com esta proteção e que vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, que assim seja. Então nós vamos entrar no capítulo 5, da primeira parte, a pregação do Evangelho. Então nós vimos que Nestório agora se apresentou, pois Policarpo de Esmirna havia sido preso e não ficou sem que ninguém se apresentasse. Daí um tempo ele se apresenta e se apresentando ele vai dizer: irmãos, aquelas pessoas estavam ansiosas e ao mesmo tempo afáveis, ao mesmo tempo receptivas à presença dele ali, que descobre a cabeça e vai dizer: irmãos, minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Então, ele agora, vendo que ninguém se apresentou, e ele conhecera Policarpo lá em Éfeso, ele sabia da capacidade deste homem que estava numa idade avançada, mas que dava toda o seu empenho, o seu devotamento à causa cristã. Então, era em função disso que ele, sendo consciente, a chama sagrada da fé precisava se manter. Então, ele se apresentou e foi para Célia, para Túlia, algo que assustou, e a Célia passa a fazer conjecturas, pois ele nunca havia dito nada a respeito do cristianismo para elas, nem para ela, nem para sua irmã Euvídia. Recordo, então, ele passa agora a se apresentar. Quem ele era? Ele era alguém aparentemente desconhecido da grande maioria daquelas pessoas que ali estavam, mesmo ele frequentando as catacumbas, que ele havia dito 2 vezes por semana. Mesmo assim, ele era alguém que precisava se apresentar. Recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo querido de Jesus. Então, ele viu João quando na Grécia, pois a Grécia comandava a cidade de Éfeso, que por longos anos iluminou a igreja de Éfeso. Então, ele está dando algumas orientações para que nós entendêssemos, para que nós soubéssemos na posteridade o que aconteceu naqueles dias em Éfeso. O grande evangelista, nos seus arroubos de fé, falava-nos do céu e de suas visões consoladoras. Então, ele está relatando que João, então, nos seus arroubos de fé, naqueles momentos em que ele estava muito envolvido pela proteção espiritual, ele dizia das visões que ele havia tido, das visões que possibilitavam a ele uma orientação, aquilo que ele viu, aquilo que ele grafou de forma cifrada e simbólica no Apocalipse, mas ele está nos dizendo que era perceptível, ele era jovem, ele era criança, depois um jovem adulto, ele foi vendo, ele foi tendo contato com João. Seu coração estava em permanente contato com o mestre. Então ele está se apresentando. Eu sou alguém que estive na igreja de Éfeso, tive contato com este homem que tinha visões, que falava-nos de forma muito clara sobre os planos superiores da vida, e ele era alguém que estava em permanente contato com o mestre, de quem recebia a inspiração divina, santificando-se as suas lições e as suas palavras com esse sopro luminoso, com esse sopro que clareava as situações em que ele apresentava, das verdades celestes. Então, ele está dizendo, ele está se apresentando e mostrando que na igreja de Éfeso era comum, porque nós não tivemos nos livros outros, principalmente em Paulo e Estevão, nós não tivemos a noção do que acontecera na igreja de Éfeso. Nós tivemos, sim, noção, e também no livro Inácio de Antioquia, mas principalmente em Paulo e Estevão, que as solicitações de João foram intensas para que Paulo fosse à igreja de Éfeso, porque Paulo era aquele homem
era intimorato, era destemido, era indômito, e este homem, por 2 vezes, foi a Éfeso, e num período de um tempo longo, até de 2 ou 3 anos, ele permaneceu sedimentando a igreja de Éfeso, possibilitando que ela vencesse todas aquelas visões, aqueles sacrilégios, aquelas superstições que existiam em Éfeso. E Paulo, ali em Éfeso, apresenta Jesus com uma fidelidade, com uma fé, até que as pessoas queriam tocá-lo nas suas vestes, porque diziam que as vestes de Paulo eram vestes santificadas. Então, Paulo esteve ao lado de Éfeso, da igreja de Éfeso, e a partir daí, João e aqueles apóstolos que ele vai formando, Inácio, Policarpo, Joanes e vários outros, possibilitam esse desenvolvimento. Mas o que é interessante é que é relatado que no início da igreja de Antioquia, tanto quanto Barnabé quanto Paulo, que estavam ali muito afins, tinham vinculações de afinidade espiritual muito grande, as vozes diretas se apresentavam, várias profecias eram feitas naquela localidade. Ele está nos relatando que em Éfeso isso passou a ser comum. Após o retorno de João a Éfeso, pois João fora com Pedro a Roma, ficara preso e, na sequência, ele volta a Éfeso. E ele está nos dizendo que essa inspiração era santificada e ele estava sempre em contato direto com o Mestre Jesus. Nós vimos no livro de Inácio de Antioquia, já relatei, que ele teve mensagens de Sócrates, ele teve mensagem de todos os apóstolos, de Tiago e assim por diante. Então, as verdades celestes eram assopradas, eram ali vividas, eram percebidas por aqueles que ali estavam. E olha como ele continua. Invoco estas reminiscências, estas lembranças, para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente precisa entender por que é a misericórdia. É a resposta do alto, é a resposta do Pai aos nossos reclamos. Ele veio nos dar agora uma orientação. Ele veio nos mostrar: eu venci o mundo. Vós sois deuses. Podereis fazer isso que eu faço e muito mais. Então é a misericórdia infinita do Pai trazendo até nós o Espírito gigantesco de Jesus, o Espírito que adquiriu a perfeição relativa, que veio nos dar as normativas, que veio a partir daí nos mostrar que é possível a nossa superação, que é possível nós, a partir daí, termos contato com essa espiritualidade maior e termos uma referência. Então, é isso que está sendo colocado por Nestório. Na minha pobreza material e moral, tenho vivido pela sua bondade inesgotável e quero invocar esta assistência caridosa para o meu coração neste momento. Então, ele está começando a sua alocução, fazendo o quê? Solicitando o amparo de Jesus, solicitando as bênçãos superiores para que ele possa, além de rememorar fatos e situações vividas por ele, para que ele possa adentrar neste conhecimento, para que ele possa, a partir daí, ser claro nesta avaliação do texto que fora lido. Não é o texto que nós já vimos, que Sérgio Ostílio leu, quando alguém vem dizer que a mãe e os irmãos de fé de Jesus estavam lá fora. E Jesus vai dizer: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos e quem é a minha irmã. Então, mostrando tudo isso que a gente precisa. Então, ele está invocando este amparo. E olha o que interessante que ele vai dizer, porque ele está abrindo o coração nesse instante. Desde criança, tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor, de Jesus. Então, desde criança, isto era claro. Então, lembremos, ele desencarna como Públio Lentulus em Pompeia, já era um cristão, já conversava de forma plena e profunda com Ana e com Flávia, teve o amparo de Paulo de Tarso na espiritualidade, foi agora alguém que claramente solicitou a sua reencarnação de uma forma singela, junto à ascendência dos judeus, e naquele momento ao lado de João,
o espírito com o qual ele tinha uma afinidade muito grande. E aí ele está sempre, desde criança, voltado a estes ensinamentos. E parece-me também havê-lo visto no seu apostolado de luz. Ele está fazendo aqui uma metáfora, ele está fazendo uma figura de linguagem, não está, não. Ele está abrindo o coração neste momento em que ele se apresenta a esta comunidade, dizendo que aparentemente aquilo era algo que estava na sua mente. Lembremos-nos, ele ficou apenas por 7 anos no plano espiritual. E tendo ficado por 7 anos, as lembranças não estão totalmente apagadas. Quando ele agora se vincula ao cristianismo, quando aquelas palavras de João, de Inácio de Antioquia, de Policarpo, de tantos outros, passam a soar aos seus ouvidos, aquilo passa a ter uma vivacidade, aquilo passa a ter uma verdade. E ele está dizendo que parece que ele teria visto a este homem, às vezes como que impulsionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor. Isto era uma realidade. Ele esteve, nós vemos e vimos no livro há 2000 anos, ele esteve ao lado de Jesus, ele foi ao entardecer, ele foi em função da sua filha Flávia, que estava doente, e por solicitação da sua esposa Lívia, ele vai até o encontro de Jesus, dizendo, no momento de entardecer, mas imaginando que poderia ou não ocorrer este encontro. Seria aparentemente algo casual, que Jesus captou aquela solicitação de Ana e de Lívia e foi ao encontro de Jesus. E o Jesus vai ser claro. Seria melhor que tivesses vindo numa hora clara, para que todos vissem agora ao seu entendimento. Primeiro, ele pensou que isso poderia ou não ocorrer. Segundo, ele pensou como ele iria conversar com este homem. E terceiro, ele percebeu que aquela majestade fez com que rapidamente ele ficasse de joelhos. E a conversação se fez, ele não sabe se foi feito em que língua, de que forma, ele sabe que ocorreu esta conversa e o Cristo disse a ele que ele teria aquele minuto para mudar as suas concepções ou teria os séculos a fazer agora este encontro. E ele preferiu, a partir daí, as dores, as dificuldades. Então ele estava vendo efetivamente uma rememoração que estava nos seus recônditos, no seu íntimo. Figura-se-me frequentemente que aquelas águas claras e sagradas cantam no coração um hino de eterna esperança. E apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que o contemplo. Então ele não sabe se em Carfanaum, em Nazaré, ele não sabe se em Caná, ele não sabe se em Tiberíades, ele não sabe. Então o mar da Galileia era chamado mar de Tiberíades, era chamado de outras formas, dependendo do local em que ele se apresentava. Era um lago piscoso, diz nos Paulo Estevão, no livro, Emmanuel, que neste momento ele era muito piscoso, dava muitos peixes, a vegetação era muito intensa naquela região, tudo isso que foi se tornando inóspito, pois aquela presença fez com que aquela atmosfera estivesse preparada para a vinda e para a presença de Jesus e de seus apóstolos. Então ele sentia que o contemplava e era algo verdadeiro, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Ou seja, o Cristo é aquele orientador, aquele que vai nos levar para junto ao Mestre Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele nos mostra que ele é o nosso governador, é o nosso orientador. E Nestório está se apresentando, pois ele tinha uma palavra fluente, ele tinha uma palavra casta, ele tinha uma palavra muito bem colocada, e a partir daí ele vai envolvendo, e aquelas criaturas parecem que estão contemplando, é o que está nos colocado, parece que estão contemplando as imagens que se apresentam, que Emmanuel está agora mostrando a elas. O Mestre nunca nos abandonou.
Olha que interessante a colocação. Vai buscar o pecador no mais recôndito desvão da iniquidade. Olha o que ele está nos dizendo. Nos quartos mais íntimos dos erros clamorosos, ele vai buscar. Buscar de que forma? Com seus exemplos, com seu amor, com a sua dedicação, com a sua bondade, mas espera de nós o nosso tempo. Respeita-nos para que a gente acorde pelos nossos erros, pelas nossas decepções, pelas nossas desilusões. A gente vai voltando ao seu aprisco. E a gente, quando vai descortinando outras realidades, aparecem coisas mirabolantes, parecem coisas que só nós estamos descobrindo. É a maturidade que vai nos alcançando, que alcançaram a muitos outros antes de nós, e alcançarão muitos outros que virão na sequência. Ou seja, estas verdades já foram estabelecidas, já foram mostradas, já foram vividas, e a partir destas vivências, a pessoa vai descortinando, vai compreendendo, vai entendendo de uma outra forma. E é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Olha o que ele está dizendo, porque não é normal que a gente, tendo errado tanto, não tenha agora contra si um problema de drama de consciência, não tenha contra si uma reação rápida e peremptória. Mas é por quê? Porque a consciência é a consciência que vai agora amplificando os seus valores, é a consciência que vai tendo outros métodos de avaliação de nós mesmos, e a partir dos elementos que nós vamos angariando, com o tempo de vida, com as dores, com as decepções, com a educação recebida com o meio em que estamos vivendo, nós vamos vendo de uma outra forma, e a partir do erro que nós estávamos situados, nós mesmos vamos chegando às conclusões. Então, nós caminhamos indenes, ou seja, caminhamos de uma forma a não receber, no momento em que não estamos preparados para esta reação, os problemas do crime que foi cometido, dos infortúnios que foram promovidos a outras pessoas. Então, a gente espera, eles esperam, o mecanismo da lei é justo, o mecanismo da lei é eterno, é preciso. Então, existe a misericórdia a embalar essa justiça, que não é implacável. Então, olha o que ele está nos relatando. E ele já havia entendido. É pela sua ternura que nós vamos caminhando, nós vamos nos decepcionando, nós vamos criando ilusões, nós vamos criando problemas, nós vamos criando endividamento, nós vamos criando, a partir daí, um cansaço, nós vamos criando uma reação que se fará natural e contrária àquilo que fazíamos há pouco tempo. Nestório falou das suas lembranças na Grécia, das suas lembranças ao contato com João, com Joanes, com todos aqueles que pertenciam à igreja de Éfeso. Ele está se apresentando a um público, a um grupo de pessoas que ele está, primeiro, mostrando uma humildade, segundo, mostrando os seus conhecimentos, terceiro, apresentando agora de onde ele veio, quem ele era, aonde ele foi embalado, quais eram as verdades às quais ele seguia, as descrições suaves de João, evangelista aos discípulos queridos. Então ele vai mostrando e ele vai perpassando, e Emmanuel aqui é econômico, não dizendo qual. Então ele foi mostrando outras coisas, ele foi mostrando outras visões de João, ele foi mostrando agora o convívio de João com estes discípulos, com estes que o seguiam, com estas criaturas que ali chegavam em Éfeso e eram embaladas pelo seu carinho, pela sua ternura, pela sua docilidade, pela sua maneira muito serena de agir, pois além de Jesus, João estivera ao lado de Maria, trouxe Maria a Éfeso. E aí, então, ele traz toda uma história para que as pessoas ali ouvissem as pregações e exemplos do Senhor. Então, o que João dizia? João dizia quais eram as pregações, o que Jesus havia feito, quais eram os feitos, quais eram as situações em que ele curou, quais eram as situações em que ele pôde conversar mais a miúde com os apóstolos, quais foram os exemplos.
Então ele formou estas criaturas, dando a elas a noção de quem elas eram. Ou seja, num determinado momento eles queriam dizer que quem era o maior. E Jesus vai solicitar a eles o que vocês vieram conversando no caminho. E aí eles vão dizer: Senhor, nós viemos dizendo quem é o maior de cada um de nós. É João, que está sempre ao seu lado? É Pedro, que você disse que vai assentar a igreja? Quem é o maior de cada um de nós? E Jesus vai dizer: o maior é aquele que se fizer o menor, aquele que servir mais, aquele que ajudar. Então tudo isso ele vai ouvir de João, para que eles tenham a noção exata de quem nós somos, seres falidos, seres em dificuldade, seres que precisamos nos reencontrar com o Deus interior e fazermos uma conexão com o nosso Pai de forma perene, de forma permanente. Suas visões dos planos espirituais. Então, ele vai descortinar o Apocalipse, ele vai ver, vai analisar com aqueles que ali estavam, e é isso que nós temos que ouvir para que tenhamos a noção. Aqui adiante, Nestório vai fazer uma profecia. Nestório, baseado em que João disse a ele, baseado na inspiração que o envolvia, tudo isso junto. Mas é importante que a gente entenda, neste momento, ele está sendo muito feliz nas suas abordagens. E as pessoas estão emocionadas. As reminiscências do presbítero Joanes, a quem o discípulo, o inesquecível apóstolo, havia confiado os textos manuscritos do seu evangelho. Então ele está nos dizendo o seguinte: os historiadores nos falam que do ano 98 ao ano 110 é onde foram grafados o evangelho de João. E aí ele está nos dando essa ideia. Os manuscritos de João teriam sido escritos quando ele esteve exilado na ilha de Patmos. Pode ser que tenham sido ele lá que ele recebeu o Apocalipse, muito provavelmente. Então foi no ano, ao redor do ano 96 da nossa era, que ele recebeu e confiou a Joanes estes manuscritos. Foram estes manuscritos que passaram a ser copiados, que passaram a ser vertidos em outras línguas na sequência, pois eles falaram aqui em aramaico, eles falaram em hebreu, em hebraico. Que língua se falou? Eles falaram em grego? Qual foi a língua que ele já foi traduzido, vertido? Não importa, mas está relatado aqui que foi Joanes que foi confiado a ele estes manuscritos. Era tudo exposto à Assembleia pelo Liberto, ou seja, Nestório estava expondo toda aquela vivência, toda aquela ambiência, tudo aquilo que era relatado por João a eles, das visões da igreja, da formação dos apóstolos, dos discípulos. A própria Túlia, que não conhecia o cristianismo, senão pela rama, ou seja, de forma muito superficial, mostrava-se profundamente sensibilizada. Então, muitos que ali estavam eram de classes patrícias, outros eram plebeus, outros eram escravos libertos, enfim, eram pessoas nas mais diversas condições que ali se apresentavam. E a partir daí, ele apresenta o cristianismo. Ele apresenta em que situação o cristianismo se apresentava a este momento, principalmente em Éfeso, principalmente nas redondezas de Éfeso, que João se responsabilizava por aquelas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Então ele vai relatando tudo isso. Quanto a Célia, acolhia-o alegremente, tudo aquilo que ele colocara, admirando-lhe a coragem e a fé, dizendo e vendo, analisando por ela mesma o respeito que ele tinha às crenças alheias. Nunca se dirigiu a ela, nem a Euvídia, relatando, dando uma ideia de que ele fosse cristão, dando a ideia que ele tinha o conhecimento da Grécia, tinha o conhecimento da história romana, tinha o conhecimento dos filósofos, tinha conhecimento dos escritores romanos, tinha o conhecimento de muitas outras culturas, mas nunca adentrou no aspecto religioso, em respeito à religiosidade dos romanos, que era o politeísmo, que era o paganismo. Então, as crenças que ele conhecia de forma intensa. Então, ele respeitava tudo isso. Para tanger, então agora ele vai entrar no ponto. Vamos ouvir perguntas. No dia a dia, então,
pessoas que não são da nossa responsabilidade, como filhos, por exemplo. Devemos, então, não entrar nesses assuntos, respeitar a liberdade, respeitar não só a crença, mesmo que a pessoa não acredite em nada, o que a pessoa, a vida da pessoa. Nós temos que respeitar, o que nós temos que dar é boas palavras, o que nós temos que dar é o exemplo, o que nós temos que estar sempre atento é fazer com que bons conselhos possam ser dirigidos às pessoas e, a partir daí, não só respeitarmos as suas crenças, as suas convicções, mas respeitarmos a forma que ela vive a sua própria vida. Se nós acharmos que existe uma possibilidade de colocarmos uma conversa sadia, uma conversa que vai trazer elementos de análise, não precisamos entrar em religião. Nós temos que entrar em bons costumes, em padrões morais, mostrar a nossa experiência de vida que pode auxiliar aquela criatura, que pode dar a ela uma nova visão, uma nova percepção da vida. Agora, o respeito precisa existir para que nós aprendamos a conviver de forma fraterna. As pessoas têm a sua liberdade. Para tanger agora o ponto evangélico desta noite, então, o ponto nevrálgico daquilo que havia sido colocado por Sérgio Ostílio, ele iria agora aprofundar, agora ele iria entrar naquilo que Sérgio Ostílio havia dito. Então, a lição da noite para ser comentada. Mas para que ele pudesse ter ouvidos atentos, ele apresentou-se. Para que ele pudesse ter pessoas que pudessem agora entender a sua profundidade na sua abordagem, ele mostra de onde ele veio, mostra o que estava ocorrendo, como ele foi embalado. Então ele começa agora a lembrar. Lembremos-nos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família. Então veja lá. Então ele está dizendo, porque Jesus aproveita-se do momento para dizer o quê? Quem é minha mãe, quem são os meus pais. Eu trouxe aqui esta imagem aqui, que significa o seguinte: neste momento, Jesus está agora sendo colocado no madeiro infamante, como nos fala Emmanuel, e neste momento em que ele está no madeiro infamante, ele está conclamando a João. Sua mãe olha a ele e João olha a ele. E ele vai dizer: mãe, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Então ele dá um ensinamento do quê? Ele dá um ensinamento que amplifica a noção de família. Porque a família de Zebedeu era uma família conhecida, mas não tinha parentesco. Mas ele está dizendo que Maria era da mesma estirpe, do mesmo padrão de João. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mas olha bem que Jesus não poderia desconhecer e muito menos condenar os laços humanos e sacrossantos da família, porque na família nós nos reencontramos com pessoas, como nós falamos na outra aula, na outra reunião, que esta família que foi se formando, família de Elvídio Lúcius, de Néio Lúcius, que foi se formando, todos eles se encontram. E todos eles agora, tendo um contato mais próximo, eles passam a ser parentes de sangue. E muitos têm o quê? Simpatia, outros têm antipatia, outros têm uma situação de muita proximidade, outros de não tão grande proximidade, mas aquilo foi entrelaçado aos poucos, de forma ruim, vai ser agora feito de uma outra forma. De forma bela, de forma bem feita, vai ser ainda mais aprofundado. Mas suas palavras são proferidas para a eternidade. Abrangem todas as situações e todos os séculos vindouros. Por quê? Porque nós pertencemos ao mesmo aprisco, nós somos do mesmo rebanho, nós somos filhos do mesmo pai, estamos sob a tutela do mesmo orientador, do mesmo coordenador, Jesus. Jesus é aquele que nos coordena de Sírios, de Capela, da Terra, de planos como Quiron, planos que estão começando, planetas que estão começando o seu desenvolvimento. Então, nós somos irmãos em Deus,
mas estamos irmanados a Jesus, que nos coordena e nos orienta de há muito tempo. Então nós temos que ter uma amplificação, ou seja, existe a família material, a família pelos elos sanguíneos, pelos elos materiais, mas existe a família espiritual, que é muito mais ampla do que esta família corporal. A família corporal vai se atrelar à família espiritual, se não neste primeiro momento, se não neste primeiro instante em que existe um descompasso, no segundo momento ou adiante, as pessoas vão acordando para essa realidade maior. E aí vão adentrando a uma família espiritual. A fraternidade é o seu alvo. Somos membros de uma comunidade universal. É isso que nós temos que compreender. Estamos em realidades, em situações que não são desconhecidas, que não são inesperadas, que não são aparentemente aleatórias. Tudo tem as suas consequências, tudo é visto, percebido pelo Pai, tudo tem a responsabilização, e nós iremos acordar com o que nós fazemos, mas iremos nos tornando membros efetivos de algo mais espiritualizado. Enquanto nós não dermos mostras que pertencemos à família espiritual de Jesus, ainda que o pertençamos, somos aquela ala que ainda não está afeita ao bem, afeita de forma permanente, duradoura ao melhor, ainda assim, nós somos irmãos, estamos entrelaçados, e eles, sabendo das nossas falências, das nossas necessidades, vêm até nós para nos amparar, para nos trazer à tona com as nossas iniquidades, com os nossos deslizes, mas mesmo assim somos amparados. E os que acatam os desígnios de Deus chegarão mais perto daquele que é o caminho, verdade e a vida. Então, aqueles que já compreendem passarão a ser auxiliares diretos de Jesus. Aqueles que já vivem para o outro, aqueles que se fazem servos da vida alheia, aqueles que já compreendem que acatar os desígnios é não se revoltar, é não blasfemar, é não colocar em dúvida a bondade do Pai, pois as suas leis não são de privilégio e não são de relegar ninguém ao esquecimento. São situações necessárias ao nosso aprimoramento. Enquanto isso não estiver nítido na nossa mente, Jesus é o nosso orientador. Deus, através de leis que foram regulamentadas por Jesus, que tenha toda a liberdade no contexto de comando ao planeta, enquanto nós não compreendermos que tudo é para o nosso bem, nós atraímos a circunstância, nós atraímos no momento aprazado as circunstâncias que irão nos levar a um desconforto, irão nos levar a uma desilusão, irão nos levar a uma satisfação, irão nos levar a uma situação de êxtase, irão nos levar a uma situação de bem-estar ou de mal-estar necessárias ao nosso entendimento. Enquanto nós não entendermos que Deus quer o nosso melhor, e o melhor não é a circunstância passageira, não é a circunstância transitória, sendo desde já seus irmãos mais próximos. Então, o que ele está nos dizendo? Então, desde já, se nós entendermos, acatarmos os desígnios, compreendermos que todos eles visam o nosso crescimento. Então, quando uma mãe está ao lado de um filho, um pai ao lado de um irmão, de um filho, ou da esposa, ou a esposa do marido, ou a uma situação de amigos que vem o sofrimento, vem a desilusão, vem a dificuldade, lembremos-nos, oremos para que ele se aproveite do ensejo e cresça e amadureça espiritualmente. E não vamos redarguir, reclamar, blasfemar, pois aquilo é necessário ao espírito. Aquilo é que vai levar o espírito ao crescimento. Aquilo que vai levá-lo a desiludir-se de realidades que são, de forma figurativa, aquelas situações que nós nos apegamos, aquelas situações que nós achamos que é a verdade maior, que nós somos bafejados por uma sorte, somos bafejados por um privilégio que merecemos. Isso é uma quimera, isso é uma utopia, isso é uma mentira, é um engodo. Nós estamos envolvidos todos com os desígnios do Pai. E desde já, se nós entendermos e acordarmos
a realidade material e transitória não pode nos levar a ficarmos deslumbrados, presos, iludidos. Já ficamos demais. A hora já é outra. O chamamento soa ou deve soar de uma outra forma. Nós precisamos ser irmãos mais próximos, queremos colaborar com Cristo nesta anunciação, nesta verdade que precisa se instaurar no íntimo de cada um de nós, pela iluminação evangélica, no cumprimento das leis do amor e do perdão. É isto. Se eu acordei, eu preciso estar agora asserenado, vivendo de uma forma amorosa, de uma forma a perdoar, de uma forma a compreender, de uma forma a sopesar o irmão que ainda não compreende Jesus, que não compreende as suas leis, que não compreende a sua bondade, que não compreende ao Pai, que quer o melhor de cada um dos seus filhos. Então, se nós já estamos iluminados e nós não vamos perdoar, que iluminação é esta? Se nós já entendemos a vertente do Pai, se nós já entendemos que precisamos viver o amor e não revidar, e não agora se sentir agora relegados, e não se sentir agora colocados numa posição de ostracismo, de esquecimento, mas é isto que a vida quer de nós, um crescimento e não algo que vai nos dar um deslumbramento. Ficamos esfuziantes, ficamos agora alegres, ficamos agora de forma plena quando algo nos ocorre no âmbito exterior. Isso tem repercussões a nível físico? Isso tem repercussões a nível espiritual? Se tiver de forma negativa, pior para nós. Se isso nos levar a uma motivação e se isso nos levar a uma introspecção, uma viagem para dentro de nós, melhor para nós. Sentimos-nos compelidos a dilatar o conceito de família. Então, olha bem o que ele está dizendo. Cristo não poderia ir contra a família, de forma alguma, mas é necessário dilatarmos a família universal, a família do Pai, a família agora que nós estamos entrelaçados por Jesus, o nosso mestre e irmão mais velho, que nos dá todas as diretrizes e coordenadas, que veio nos dar o seu exemplo, que veio nos mostrar, vivendo entre nós, que era possível, alijando o criminoso egoísmo que nos toma de assalto o coração, criando os germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar. Então, quando nós tirarmos este conceito de família, que alija os outros, que alija o nosso irmão, que alija, retira do convívio aqueles que não pertencem ao mesmo sangue, enquanto nós estivermos vivendo neste conceito egoístico, mas para um ser inferior, viver já na família, sair de um individualismo agora próprio dele, ele passa a ter um individualismo um pouco mais coletivo. Na sequência, ele vai superar a estes individualismo e vai adentrar num plano de mais convívio com a coletividade. Ele vai entender que todos os nossos irmãos necessitam da nossa colaboração, necessitam da nossa ajuda para que nós vençamos aquele erro do passado em que levávamos criaturas ao descrédito, à descrença, à falência, ao erro, à corrupção, e agora vamos reerguê-las com novos padrões. Então, este criminoso egoísmo que nos coloca vivendo uma família pequena, uma família agora que vai viver apenas para si mesmo e se acha muito bem colocada, situada, se orgulha de si mesmo. E daí? Que profundidade tem isso? Qual é a verdade disso? A verdade é um fogo-fatos, ou seja, coisa passageira. Por quê? Porque basta um problema para essa família se desfazer. Basta uma herança para essa família se dividir. Basta uma dificuldade para que as intrigas comecem a ocorrer. Porque se não tem profundidade, não tem uma família robusta. E se tem profundidade, tem amor a outras criaturas, pois nós passamos a expandir os valores. Então, olha bem, ele vai tomando de assalto este egoísmo e vai gerando germes da discórdia para este lar e para a coletividade. As pessoas não querem dividir. As pessoas não querem agora serem altruístas. As pessoas não querem ver o outro como irmão. Se o homem
é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Ele terá dito isto mesmo, eles conheciam partícula, célula, mas ele está falando no sentido figurado aqui. Então, nós temos que entender, o homem pertence a uma família. Se essa partícula, esse homem, é da coletividade, ele pertence à coletividade, e o lar representa todas as individualidades neste edifício da civilização, o que nós precisamos estabelecer? Darmos a esta família parâmetros morais. Buscarmos nesta família estabelecermos outras orientações, que não apenas aquelas exteriores, porque as pessoas acham que cumpriram o papel de pai e de mãe quando dão agora um cartucho para o filho, quando agora colocam-nos no emprego, não importa se de forma usando o nepotismo ou não, não importa se utilizando-se desta ou daquele pistolão, o importante é eles darem à família, aos filhos, aqueles seus descendentes, agora a possibilidade deles se manterem materialmente. E a pergunta é, uma criatura que não tem valores morais, uma criatura que não foi agora envolvida por padrões dos sentimentos, como ela vai utilizar-se disso? Como é que ela vai se utilizar destas situações exteriores? De forma indevida. Se apertar, ela vai mostrar que ela não tem valores. Se a dificultar, ela vai mostrar que ela está pronta a se corromper, a se vender, a se prostituir. É isto. Então, se nós não dermos os valores morais à nossa família, aos nossos descendentes, nós não cumprimos com o nosso papel. Nós, espíritas cristãos, precisamos entender o papel que nos cumpre é darmos valores que vão orientar pela eternidade, para que as pessoas passem pelas circunstâncias transitórias que forem, de forma serena, equilibrada. Um lar divorciado do bem e um lar envenenado operam os desequilíbrios que atormentam os povos. É isto. Um lar que pensa exclusivamente em si mesmo, um lar que está envenenado pelo egoísmo. O que vai acontecer? É um lar que é possível as criaturas que lá residem fazerem qualquer coisa, lutarem pelas aparências. O evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência. Olha o que ele vai agora entrar numa profecia para a posteridade, de forma ele vai descortinar, agora orientado por João, por aquelas visões, por aquilo que era conversado, orientado por uma intuição que ele estava tendo, tudo isso. Olha o que ele vai dizer. Primeiro ele está dizendo do tempo do Roma, não só de Roma, do mundo naquele momento, da devassidão e da decadência. Neste império cheio de orgulho e impiedade. Então, neste império, aonde prosperam as aparências, aonde as pessoas vivem apenas e tão somente para os prazeres. Mas dia virá em que estes símbolos de ambição e tirania hão de rolar. Então ele está dizendo a águia que comanda, a águia romana, ele está dizendo que isso vai desaparecer. Como é que este homem, que visão é esta que ele estava tendo? Isto foi dito por João? Muito provavelmente. Isto agora ele está tendo um sopro de um prenúncio? Muito provavelmente. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Então, vai ocorrer a queda de Roma. Ele está dizendo isto. E no ano 476 da nossa era, é isso que ocorreu. Os povos bárbaros porque não eram romanos, invadiram a Roma. E outros povos serão chamados, a Inglaterra, depois a França, a dirigir os movimentos do mundo. Mas de uma forma incauta. Olha, mas ele continua dizendo, mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer, será sinal que as criaturas não se realizaram interiormente para serem os irmãos do mestre, puros e pacíficos. Então é isso que nós temos que entender. As guerras, a primeira, a segunda,
as guerras que se sucederam de 100 anos, as guerras que se fazem intermináveis nos dias de hoje, entre Rússia e Ucrânia, na faixa de Gaza. Veja bem, o que ele está nos dizendo? E estes homens não estão preparados para se verem como irmãos. Não estão preparados porque não se realizaram nas suas intimidades. Querem defender o quê? Querem matar por quê? Querem lutar buscando o quê? O que eles buscam? Perderam esta identificação com o Pai e como irmãos que somos. A Terra viverá suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Mestre floresça. Então a gente precisa entender, vai chegar a um ponto que nós teremos superado a guerra. E nos fala Chico Xavier naquela visão que ele teve. Quando o homem agora tiver superado a guerra, nós poderemos adentrar em comunicação com outras civilizações planetárias. E seremos, a partir daí, orientados por eles para que cheguemos mais rapidamente a um mundo de regeneração, a um mundo agora com outros valores, aonde irão florescer esses ensinos de Jesus, e ensinos de amor, de perdão, de compaixão, de tolerância, de não revide, de entender que as circunstâncias exteriores não nos levam a lugar algum, não nos levam à paz que tanto almejamos, que esta é a nossa, ou deve ser a nossa busca constante. Olha, ele está dando-nos um prenúncio, ele está tendo um descortínio, mas ele continua. Olha como ele continua. Até agora, o cristianismo tem medrado com lágrimas, tem vivido com lágrimas e o sangue de seus mártires. Então, olha bem, o cristianismo tem vivido com as dificuldades porque eles não aceitam esta ideia de fraternidade e de igualdade. Mas os espíritos do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade, nas sagradas reuniões da igreja de Éfeso. Então ele está dizendo, aonde ele ouviu isto? Estes espíritos diziam, asseveram, olha o que eles disseram. Então nestas reuniões, na igreja de Éfeso, ele ouviu, e asseveram o quê? Asseveram aos discípulos de João que não levará muito tempo o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo. Não demorará muito tempo, ele será chamado. Então, como é que foi chamado? Olha aqui que eu trouxe. Eu trouxe no ano de 381, Teodósio, pelas abordagens de dito Santo Ambrósio. Ambrósio era um homem que tinha uma verve, que tinha uma conduta ilibada, que era um homem que arrastava multidões. Ambrósio fez com que Teodósio agora se ajoelhasse. E Teodósio, ajoelhando, agora mostra os seus erros e torna o cristianismo a igreja oficial do Império Romano. Então, ele pôde humildemente atrair pessoas ao cristianismo. Ele está dizendo, isto era esperado, as vozes do Senhor diziam isto. Os espíritos ouviam, aqueles que estavam encarnados ouviam estas ponderações. Ia colaborar nas esferas políticas. Olha o que ele vai dizer. Talvez a doutrina do mestre venha a sofrer o insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheios de vaidade e despotismo. Então, talvez isso viesse a ocorrer. Talvez não. Então, os espíritos disseram o quê? Disseram o seguinte, passou-se a cultuar vários santos. Então, o que voltou a ocorrer? Olha aqui, é possível que os espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do politeísmo. Olha o que ele disse. Ele está dizendo o seguinte, que isso poderia ocorrer e passa a ocorrer com eles agora em lugares dos santos, ou melhor, em lugares dos deuses, começam a colocar os santos. Então começam as exterioridades do politeísmo. Então as igrejas
pomposas, que precisam ter aqueles afrescos, que precisam ter todo este arcabouço, esse requinte. Então começa a subverter esta fé singela. Mas ele continua: mas ai dos que operarem semelhante atentado, em face das verdades que nos orientam e consolam. Ai deles que fizerem isto. Vamos ouvir perguntas. As trevas, elas tomaram conta do cristianismo? É por isso depois, por exemplo, que João e Paulo têm que voltar? Sim, elas tomaram de assalto o cristianismo, mas era permitido que os cristãos começassem a receber no íntimo das suas famílias estes espíritos trevosos, umbralinos, esses espíritos que não tinham padrões morais, para que eles agora se modificassem. Mas se os pais não estivessem dando os valores, adentrassem na corrupção e na devassidão das épocas, isso não se faria, é o que ocorreu. Então foi a falência das famílias cristãs. Então estas famílias que começam a coordenar, que começam agora a se envolver com vários desenganos, começam agora a criar débitos, primeiro para com o cristianismo, segundo para com as pessoas. E quem são estes? São estes que, de forma geral, estão vinculados ao movimento cristão do espiritismo, que precisam trazer a simplicidade, que precisam agora devolver de uma forma despretensiosa, de uma forma agora anônima, tudo aquilo que receberam com benefícios, com títulos, com cargos, com benesses, com indulgências e com isso e aquilo outro. Então, nós, de certa maneira, operamos este atentado. Nós é que utilizamos-nos de um cabedal, de um arsenal, de uma possibilidade que nos era dada pelo cristianismo nascente, de orientarmos, de ajudarmos, de possibilitarmos às pessoas agora o consolo, e nós nos perdemos. Então, era necessário que ela se embrenhasse, era esperado que ela se embrenhasse na política do mundo para dar outras normativas. E ao invés disso, o que ela fez? Ela subverteu-se, ela se corrompeu, ela agora envolveu-se com o paganismo, cria-se os altares, criam-se os paramentos, as roupas especiais, criam agora pessoas que precisam ser pagas de forma pelo Estado. É o que o paganismo fazia. E Emmanuel, no livro Emmanuel, ele nos relata tudo isso, esta subversão. E no livro também, Esquina de Pedra, o Wallace Leal relata esta passagem do cristianismo para o catolicismo, do cristianismo puro, com as suas agora concepções muito singelas, humildes, agora se tornando a igreja oficial do Império Romano. Ele está dizendo do que poderia ocorrer, quais eram as situações possíveis, mas ele continua neste processo. Jamais esqueçamos a exortação do Senhor. As mulheres de Jerusalém, quando ele levava o madeiro infamante, elas chegaram próximo a ele. Não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: ditosas as estéreis, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Olha o que ele está dizendo. O Cristo, então, ele está reavivando o ensino do Cristo, que está dizendo: nestas famílias que estão agora, ele está aproveitando de uma situação que o Cristo relata, que as mulheres agora se apiedaram de um pretenso sofrimento dele. Pretenso. Isso aqui não era sofrimento, como nós vimos a análise de Plotina. O sofrimento moral é que é real para um espírito desta ordem. O sofrimento material é uma quimera, é uma ilusão, é uma mentira. Então, este sofrimento não significa nada. Chorei por vós, porque nos vossos ventres chegarão criaturas que irão criar dissipações, irão criar problemas a vocês e ao mundo. Chorei por eles e chorei por vós. Então, olha bem, serão ditosos os ventres que nunca geraram.
porque aqueles que não derem orientação aos seus não terão cumprido o seu papel. Olha o que ele diz: porque se assim procedem com o lenho verde, o que se fará com o lenho seco? Ou seja, quem é o lenho seco? Verde, é ele, puro, imaculado. Se estão matando a ele que nada fez, imagine com aquele que não tem valores. Imagine com aquele que não tem agora um estofo dentro dele. Então, imaginemos a realidade e compreendamos o que o Cristo está nos dizendo e o que Nestório está reabilitando nesta sua abordagem. Para falar de família, ou nós damos as coordenadas, ou nós plantamos os valores éticos, morais do cristianismo, ou nós plantamos o desapego, ou nós plantamos os valores que ficarão com eles a norteá-los, ou nós não teremos uma família estabelecida em bases imorredoras, em bases inamovíveis. Então é isso que está sendo questionado nos dias de hoje. O que está em falência é o ser humano e, consequentemente, as famílias e, consequentemente, a sociedade. É isso que está sendo questionado. Então, o que o Cristo está nos dizendo, ou nós nos aproveitamos das oportunidades, ou o tempo terá passado e virão em outros ensejos, em outros momentos. Mas continua Nestório fazendo a sua profecia. Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu. Ai deles. Se estes abusarem, a vida vai cobrar um tributo maior. A quem muito foi dado, muito será pedido. E conhece nossos mais recônditos pensamentos. O mais íntimo dos nossos pensamentos são conhecidos. Pois mais tarde, conforme o prometeu, conforme o Cristo havia prometido, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e a voz dos céus será ouvida na terra, por meio dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Então, este é um momento em que ele está descortinando para nós, está descortinando para aquele momento em que lá estão criaturas que, se ocorresse isso, cada um teria que reparar os seus erros de forma a acordar para uma realidade maior. Mas, mesmo assim, o Pai que nos conhece, Jesus, que sabe das nossas entranhas mais íntimas, fará com que derrame do alto esta voz dos céus. E ela será ouvida por meio dos mais doces ensinamentos. Não é isso que ocorreu com o advento da doutrina espírita? Não é isso que ocorreu com o advento do Consolador prometido? É isto. E as mais elevadas profecias não apenas se cumpriram, se cumprem ainda. Se falharem os homens, hão de vir até nós o exército dos seus anjos, atestando a sua misericórdia. Então, se os homens falharem, os espíritos superiores viriam e vieram, estão conosco e nos mostraram o caminho e nos mostram esta orientação. É que o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações e não pode conciliar-se neste mundo com o egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam a todos os estados da terra. Olha bem, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus é algo que nós precisamos descortiná-lo, burilando a nossa alma, vencendo egoísmo, vencendo as intrigas, vencendo as diferenças, vencendo a maledicência, vencendo os boatos, vencendo os ciúmes, vencendo estas emoções que se tornaram doentias, para que a partir daí nós possamos burilar em nosso íntimo estes valores crísticos, puros. E ela não pode se conciliar neste mundo com o egoísmo humano e nem com a violência. Não existe legítima defesa para aquele que entendeu o Cristo. Não existe agora eu pensar em mim mesmo antes de pensar no meu irmão. Isto é alguém que não compreendeu o Cristo. Alguém que não pensou de forma mais ampla neste cristianismo.
E é isto que vieram nos mostrar o exército dos espíritos superiores, dos mensageiros do alto. Mas ele continua a nos falar. Vamos ouvir perguntas. Podemos pensar que as religiões, né, mais antigas cortaram a mediunidade, cortaram a comunicação com o mais alto para que eles pudessem ser a autoridade única, ou seja, pudessem ter a voz final, aqueles que falavam ou recebiam as mensagens de Deus pudessem controlar as massas? Isso também é uma verdade. Então, para que eles tivessem a última palavra, primeira coisa. Segunda, eles não tinham filtros, não tinham aqueles que poderiam recepcioná-los de uma forma pura. Todos estavam, de alguma forma, corrompidos por esta visão material. É isso que o Espiritismo não pode perder, esta pureza, esta desvinculação com egoísmo humano, com doutrinas de violência, com doutrinas de Estado, com coisas exteriores, para que não perca esta conexão com a pureza do mais alto. Então é importante esta noção. O mais alto vê de uma outra forma, mas ele continua de uma forma muito bem colocada a situar. Olha bem, o reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens. Veja bem, vamos entender. Ele está antevendo o movimento das cruzadas, ele está antevendo o movimento das cruzadas. Então, o homem vai abominar o lugar santo. O homem vai abominar as coisas puras do mais alto. O homem vai abominar pelo materialismo, ele vai querer o símbolo ao invés da profundidade. Ele vai querer uma vertente, uma visão muito transitória, pequena, ao invés de uma visão mais profunda, mais ampla, mas mais arejada, que lhe traz consequências. Então, olha bem, o homem sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo. Não foi por isso que os cristãos agora querem retornar a Jerusalém, querem retornar aos lugares santos? Mas Daniel já falava da abominação do lugar santo, no lugar das coisas puras, pela falsa interpretação. Mas chegará a época em que a humanidade, hoje, decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Eu quero entrar aqui fazendo uma análise. Será que ele está falando para os dias de hoje? Nós estamos tendo uma guerra na faixa de Gaza. Será que ele está falando para os dias de hoje? O homem ainda abomina e este lugar agora precisa ser infestado por situações enfermas, doentias e problemáticas? Será que esta humanidade decadente quer que apague todas as lembranças do nosso Mestre Jesus, dos apóstolos, agora dos sacrifícios, das renúncias? Será que é isto? Então, neste momento, o homem não está preparado para as coisas mais puras, mas chegará a época em que este homem estará a caminho de uma Jerusalém. Jerusalém que nos foi cantada no Velho Testamento, libertada e gloriosa. Isso significa que é a Jerusalém do plano espiritual que o espera, um plano espiritual redimido, ou significa, como está no Apocalipse, e aquele grupo do Geraldinho nos relata, será o Brasil cumprindo com a sua tarefa? Então, a Jerusalém gloriosa e libertada não é o Brasil fazendo o papel de coração do mundo? O Brasil agora espraiando os seus valores? Ele vai chegar à conclusão que é o Brasil, aonde foi transplantado o Evangelho de Jesus, que vai ser esta Jerusalém, que vai agora libertar o homem da materialidade, que irá trazer novos valores espirituais às civilizações porvindouras. Vamos responder perguntas. Pelas informações, né, vinculadas, que mesmo o Chico passou a eles, que no próximo 2100 ele reencarnaria naquela região, pois eles ainda estariam em guerra. Pois é.
Eles ainda judeus e árabes. Ele viria, de certa forma, para resolver isso. Mas nós estaríamos num mundo de regeneração. Os melhores, que estão em condições de se restabelecerem, ainda permaneceriam ali, mas ele voltaria naquele local para ajudá-los, sim. Mas aqueles que ainda estivessem em condições de permanecerem num mundo que se tornaria um mundo regenerado. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais, que o tempo se incumbirá de aniquilar. Olha bem a profundidade de João. O reino de Deus, é importante isso, não está no templo, não está aqui nos escritos, porque isso vai passar. E sim, que os alicerces divinos têm que ser construídos no íntimo do homem. Nós iremos erigir no íntimo de cada um de nós um reino. Reino esse de Deus. Reino esse, a princípio, de Jesus. Mas, na sequência, seremos um reino de Deus. Seremos, efetivamente, nós somos uma centelha divina que se tornou um espírito humano individualizado, mas temos dentro de nós a potencialidade do bem, do amor. Nós temos uma potencialidade de adquirirmos essa perfeição relativa. Quando isso se fizer, é que os valores vieram à tona, foram agora desenvolvidos. E é isso que ele está dizendo. Não nos apeguemos a situações exteriores, nem de templos, nem de manuscritos, mas vamos erigir no nosso íntimo este reino, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito. Então, olhe bem o que ele está nos dizendo. É isso que nós temos que edificar, vencermos em nós as emoções, o orgulho, vencermos em nós estas questões que nos levam a ficarmos muito próximos ao animal, ficarmos requintando com a nossa inteligência a estas emoções. Vamos desenvolver os sentimentos. Vamos agora tornarmos-nos mais serenos, mais pacienciosos, mais compreensivos a caminho destas moradas, a caminho de um reino superior de paz e de amor, a caminho de vivermos em nós mesmos um momento de serenidade. Mas ele continua. Após a prece, então veja bem, começou com uma locução, com uma introdução, com cânticos, começou com ele se apresentando e agora ele finaliza com a prece. Após a prece, muitos se cercaram de Nestório e passaram a fazer algumas perguntas, porque ele nos diz que isso era normal, fazerem perguntas após as preleções para que as dúvidas fossem retiradas. E alguém pergunta a ele, como explicar a diferença entre os escritos? Porque ele vai dizer que todos eles não foram bafejados pelo Espírito Santo. Então, entendamos Espírito Santo como aqueles espíritos que é uma pleiade de espíritos que ajudam ao Cristo, co-criadores em plano maior, aqueles que dirigem o planeta Terra, subordinados ao comando de Jesus. Então, não foram todos eles orientados por esses espíritos? Como é que nós podemos agora fazer a distinção entre o evangelho de Lucas e de Mateus? Ele vai explicar. Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel encaminhando as ovelhas tresmalhadas ao aprisco da verdade e da vida. Então, Lucas e Mateus mostraram, a partir daí, os erros destas criaturas que estavam envolvidas em erro e que foram chamadas a se vincularem agora ao aprisco do Cristo, do nosso Mestre Jesus. Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, Filho do Deus vivo, na sua sublimada missão universalista. Então, eles nos mostraram algo mais. Eles nos mostraram que o Pai, o Cristo era aquele representante maior do nosso Pai, que veio nos mostrar que todos somos irmãos,
que todos estamos fadados a um aperfeiçoamento, que todos estamos sendo convidados e convocados a buscarmos outras vertentes, outras buscas, e não mais aquelas materiais, que irá redimir o mundo, esta visão universalista. Ninguém é esquecido, ninguém é relegado, ninguém é privilegiado, ninguém está colocado em situações fortuitas, aleatórias, casuais. Quero aprender, um outro disse, e progredir na fé, mas a provação da maledicência não mo permite. Então, ele estava sendo vítima da maledicência. Ele queria superar, mas estava sendo difícil. E agora, Nestório vai dizer, e acaso poderás ir a Jesus, deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? Olha o que nós temos que entender. Qual é o nosso crivo? A nossa consciência. Se a nossa consciência estiver desperta, e como ela vai ser desperta? Desenvolvendo os valores do sentimento, desenvolvendo os valores críticos, dando nova conotação à nossa existência. Tiremos o materialismo da nossa vida, coloquemos os preceitos espirituais acima de tudo, não olhemos a vida com interesses e, a partir daí, a nossa avaliação será interessada, será interesseira, será agora um viés, não será uma verdade plena. Nós não estamos sem as emoções a fazermos avaliações e, portanto, nós estamos presos àquilo que nos colocam, ou seja, eu estou bem se sou aplaudido, requestado, reconhecido, bafejado pelo tapete vermelho e por isso e por aquilo. É isso que nós temos que estar. E olha o que ele continua. Mestre, alguém vai dizer, então, primeiro, nós não temos que estar preso à maledicência. Segundo, eu não tenho que estar preso à opinião dos outros. E terceiro, eu não tenho que estar preso, inclusive, àquilo que eles vão dizer a meu respeito. Eles têm o direito de falar o que quiser. Muito bem, eu não posso criar para mim mesmo arengas, problemas, dificuldades. Respeitemos o outro. Ele pode falar o que ele quiser, mas isso não pode me atordoar. O abalizador da nossa vida é a nossa consciência, que precisa a todo momento ser ouvida e ser abastecida para que ela tenha novos elementos para nos avaliar. Mestre, meus sofrimentos extravasam do cálice. Rogai por mim. E ele vai dizer, eu não sou digno de atar as sandálias de Jesus. Jesus nos recomendou, jamais nos chamássemos de mestre. Ele é o único mestre universal e verdadeiro. Todos os outros são quimeras e ilusões. E quanto à fé, somente nós mesmos poderemos dar a Jesus o nosso testemunho, carregando a nossa cruz. Só nós é que poderemos mostrar quem verdadeiramente nós somos, com a nossa fé, com o nosso conhecimento, com a nossa confiança. É isso que precisa ocorrer. Cada um precisa carregar a sua própria cruz. Nestório, porque nunca me falaste das tuas convicções, da tua fé? Então, Célia se aproxima, apresenta a Túlia, que de forma embaraçada se apresenta, e neste momento, Ciro se faz próximo. Ciro, meu pai, Célia, Túlia custava conformar-se. A ausência de Policarpo a inibia de solicitar a prece. Deu a mão de forma um pouco assim contrariada e começou a pensar que ela não deveria ter vindo. Primeiro, a prece não foi feita. Segundo, ela não tinha agora possibilidade de falar com o liberto da casa de Célia. Terceiro, o filho de Nestório, que ela ficou sabendo agora que era filho, que ela sabia do amor, do envolvimento de Célia. Tudo isso fez com que ela ficasse um pouco contristada. Segundo, a Célia estava radiante. Então, estava radiante, alegre, Nestório com os olhos úmidos, mas surpreso. Ciro foi entregue, ele vai relatar, foi entregue no porto de Cesareia ao comandante Quinto Vetus. Então ele foi
levado, esse comandante amigo de Ovídio, que conservou o livre, levou ele até a região da Campânia, e a partir daí ele foi até o porto de Óstia, aonde ele ficou em Roma, imaginando que ele poderia encontrar ao seu pai, a Célia, e assim por diante. E havia ocorrido efetivamente isto. Eles estavam se reencontrando. Foi um momento de júbilo, mas neste momento Nestório começou a perceber que existia entre eles uma aproximação. Ele viu que Ciro, ele quis aproximar de Ciro, mas viu que Ciro e Célia falavam em todo o trajeto das suas reminiscências e de suas esperanças em Jesus. E ele começou a ver esta proximidade. E isto fez com que ele ficasse um pouco ensimesmado, um pouco preocupado com os acontecimentos. E não perceberam que dois vultos seguiam a eles. Era Pausânias e era Atéria. Eles não perceberam. Nestório ouviu a narrativa do filho. Quando chegaram após chegarem próximo ali, levando Célia e Túlia, as proximidades da casa de Ovídio, voltaram à sua casa. E aí ele começou a ouvir, porque ele estava tão insone, ele estava agora tão envolvido com os acontecimentos, que começou a ouvir todas as narrativas do filho, capacitando-se que nova fase de sacrifício lhe seria imposta. Por que ele chegou a esta conclusão e esta sensação, esta premonição de que algo iria ocorrer na sua vida? Primeiro, porque ele viu a proximidade entre os dois. E ali estava Túlia. Não é que ela iria denunciar por maldade. Não é que aquilo não seria aceito pela família de Ovídio Lúcio. E ele viu que esta proximidade havia passado de todas as possibilidades normais. E ele viu que isto havia se consumado e havia se possibilitado muitas dificuldades. Ele começa por entender e viu que eles passariam por momentos de sacrifício. Conversaram a noite toda e ele vai dizer: acredito que, apesar da fé que me testemunhas, não soubeste dominar o coração, moço idealista. Olha bem, ele está dizendo para o filho: eu vejo que nós vamos passar por dificuldade, mas louvo-te a conduta honesta e rejubilo-me com o teu esforço na santificação do teu afeto. Então o filho falou que não houveram envolvimentos maiores, mas ele ficou preocupadíssimo, sabendo que isso tinha e teriam consequências. Sou da opinião que seremos chamados aos mais penosos testemunhos de coragem moral. Nestório, antes de ir ao velabro, passou pela prefeitura dos pretorianos, disse que não poderia agora naquele dia trabalhar, porque ele faria a mudança do filho. Depois foi ao velabro enquanto o filho dormia. O filho havia dado as normativas e ele traria as roupas, os pertences do filho para sua casa. Mas ele estava profundamente apreensivo. Aí, o que vai acontecer é que Pausânias bate agora junto a Fábio Cornélios, no local em que ele trabalhava, querendo fazer a denúncia. E ele vai dizer que o que estava acontecendo? Ele está dizendo que Nestório era, primeiro, cristão, segundo, pai de Ciro. E aquilo foi como se fosse uma situação que gerou um mal-estar tamanho. Não é possível. Então ele deu detalhes daquilo que ele havia visto, porque ele estava defendendo a casa na falta do amo de Ovídio Lúcio, e ele agora foi secretamente ao lado de todos eles. Após a delação de Pausânias a Fábio Cornélio, um destacamento de pretorianos chegava à habitação coletiva. Então chegava a habitação coletiva de Nestório. Que me queres, Pompônio? Tua prisão foi ordenada. Mostrou-lhes a ordem manuscrita, e aí chegaste a supor que nós resistiríamos a esta prisão? Se acalme, se tranquilize, não te preocupes, pois nós não vamos fugir. Não te preocupes com a espada, pois a melhor arma não é a de quem ordena, mas de quem sabe obedecer. Olha bem o que ele coloca. E foram levados a partir daí à prefeitura. Então,
A melhor arma é de quem sabe obedecer. Lembremos-nos disso. Aqueles que entenderam que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, só se revoltam porque são insatisfeitos, inclementes, indóceis e estão longe desse descortínio. Se nós estamos no melhor lugar, junto às melhores pessoas, na circunstância adequada, saibamos agradecer e nos aproveitarmos dela, mesmo situações difíceis. Fábio Cornélio evidenciava no olhar a cólera dos seus brios ofendidos. É cristão? Sim, pela graça de Deus. Que absurdo, vai dizer Fábio. E por que nos enganaste desta forma? Então, primeiro, Fábio fica perguntando, mas não foi muito precipitado, meu filho? Eu vi o Lúcio trazê-lo agora ao nosso trabalho, não trazê-lo ao seu lar, sem saber quem ele era. Por que nos enganaste desta forma? É assim que retribuis a estima e confiança a ti dispensadas? Ou seja, para eles era uma afronta, para eles era algo indigno, para eles era algo vexatório alguém estar ligado ao cristianismo, como se eles estivessem indo a padrões contrários de conduta e de ética, pessoas tolerantes, pessoas corretas, pessoas dignas, mas não era assim que eles viam, eram revolucionários. Sempre pautei, vai dizer Nestório, minhas atitudes no maior respeito às crenças alheias e às convicções pessoais. E, portanto, eu tive que respeitar. Peço vênia para esclarecer que ninguém até hoje me exigiu qualquer declaração de minhas convicções religiosas. Porque se tivesse feito, ele teria dito: tuas afirmações são afrontosas à minha autoridade. Senhor, será insulto o dizer-te a verdade? Estou dizendo a verdade. E você sabe a punição que te espera? Ou seja, não tem lógica, não tem argumentação, viu que ele estava sereno e falou, agora quer amedrontá-lo. Você sabe qual é a punição que te espera? Não posso temer castigos do corpo, tendo a consciência tranquila. É isso que nós temos que ter. A noção de que podem matar o nosso corpo, mas a nossa convicção permanece a mesma. Nós entendemos, nós compreendemos e a partir daí temos que estar sendo regidos por ela, com tranquilidade, com equilíbrio, sabendo que ela é o nosso abalizador, é através da qual nos falam os nossos protetores e falam as leis de Deus. Pompônio foi chamado para ouvir-lhe as declarações. Não ignoras que as tuas afirmativas resultarão em tua condenação. Por que não renuncia semelhantes bruxedos? Ou seja, tolices, por que você não renuncia a isso? Negar a fé cristã seria trair a própria consciência. Por que não transigir em sinal de gratidão? Então, veja bem, eles estão querendo agora envolvê-lo para que ele renuncie. Primeiro é um dever de consciência. Aquele que tem a noção do tempo, do momento, daquilo que está sendo pedido, do que isso ia repercutir na posteridade. Por que não transigir? Você foi alforriado por eles, renuncie por eles. E aí ele vai dizer que era impossível. Ele tinha um mestre a quem ele seguia, um mestre a quem ele tinha um galhardão e tinha agora envolvido-se com ele, portanto, tudo era mais tranquilo nas suas avaliações. Vinde a mim todos vós que sofreis, pois eu vos acalmarei, eu vos evitarei os problemas, porque é uma outra maneira de entender a vida. Onde se reúnem estas assembleias? O adepto de Jesus não conhece a delação, nem foge à responsabilidade. E ele vai dizer que ele pode ter outras formas de denúncia. Então siga elas. E não temes os castigos de modo algum. Chamados ao testemunho de Jesus Cristo, não podemos temer conveniências mundanas. Esta é a vertente, esta é a avaliação. Entendemos Jesus? As conveniências mundanas não nos satisfazem, não nos são os abalizadores. Nestório e Ciro foram levados até a prisão mamertina e a partir daí ficariam reclusos neste local.
Neste instante, Atéria inteirou Cláudia dos acontecimentos. Quinto Bíbulo foi notificado do ajuntamento além da porta nomentana. Destacamentos de pretorianos compareceram ao cemitério. Centenas de prisões foram efetuadas. Os calabouços ficaram repletos. Pessoas de todas as classes sociais foram presas. Adriano não perdoava os adeptos do Cristo que tivessem a coragem de não trair a sua fé. Ou seja, eram chamados a renunciarem àquela convicção e renunciassem em favor de Júpiter Capitolino. Se assim o fizessem, estavam soltos. Entre mais de 300 de presos, apenas 35 reafirmaram a sua fé em Jesus Cristo, com sinceridade e fervor. Dentre estes estavam Nestório e Sírio, convictos que o sacrifício no mundo era a porta aberta para a luz e para a liberdade. Então agora eles entendiam que eles estariam prontos a adentrarem uma realidade mais madura, mais voltadas a aspectos espirituais da vida. Então era isto. Eles agora estavam sendo levados à morte infamante. Mas é isto. Vamos responder pergunta para finalizarmos. O que parece, né, não só neste último momento, mas como nos outros, quando o cristianismo é trazido à tona contra os valores romanos, esse incômodo, né, essa ira dos romanos contra o cristianismo, mas uma ira externa. Não era contra os valores internos que estavam solapados, prostituídos já em Roma. Eles se preocupavam com as aparências dos deuses, dos rituais, sim, mas não com os valores que, na verdade, mudavam os cristãos, que eram os internos. Eles pouco conheciam esses valores internos, mas aquilo que era soado aos olhos deles punha em dúvida os seus deuses, punha em dúvida as suas concepções. A esta igualdade, esta fraternidade, ele sendo levado agora à morte, cantando, eles tinham uma nova percepção da vida. Isso para eles era algo que os irritava profundamente. E quanto mais eles queriam agredir estas pessoas para ver se elas agora renunciavam. E eles se satisfaziam quando alguém renunciava, porque viam que eles também estavam sujeitos aos critérios materiais deles, romanos. Infelizmente é isso. Então, quando critérios novos se instauram, as pessoas querem matar as pessoas imaginando que matarão as ideias. E, na verdade, as ideias perpassam os tempos. Que nós possamos agora, neste Natal que se aproxima, agradecermos a Deus, a Jesus, a este bondoso irmão, misericordioso que esteve entre nós, nos dando agora padrões para que pudéssemos entender quantas ilusões, quanto tempo foi perdido pelos nossos espíritos, quantas lutas inglórias lutamos, quantas coisas ficamos presos ao longo dos milênios e ficamos deslumbrados com as aparências. Que isso possa ser uma noite que terá passado nas nossas vidas, que Jesus possa efetivamente, com seus valores verdadeiros e profundos, adentrar, fazer morada no nosso íntimo e fazer com que, a cada momento, possamos vislumbrá-lo de uma forma mais pura, mais cristalina e mais perfeita. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam estar com cada um de nós neste Natal que está se aproximando, que possamos abençoar as nossas vidas, abençoando a este momento, e em teu nome finalizamos a nossa prece, dando graças a Deus. E que assim seja.